Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vistas a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E queria dizer também que a Receita Federal, com o apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal com a Polícia Federal e a AGU irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Muito obrigado. Qual o impacto, secretário, dessa divulgação? Olha, o ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com um logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com em dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o PIX. O PIX não é obrigatório, a moeda é obrigatória. Quem quer que pague em dinheiro tem o direito de pagar em dinheiro a quantia que for. Em PIX, o PIX não é obrigatório, mas quem quer que utilize o PIX vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum acréscimo. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao PIX como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o PIX estará protegido pelo sigilo da mesma maneira, aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação, tornando mais claro que esses princípios estarão resguardados pela medida provisória. E para evitar qualquer tipo de má interpretação, judicialização, tentativa de distorcer, mais uma vez, o intuito da Receita Federal, que a Receita Federal está tomando a medida que o Barreirinha já anunciou. Em seguida,
Em seguida, o ministro Jorge Messias vai explicar a questão de como nós vamos chegar aos responsáveis pela disseminação da fake news. Porque tudo isso tem um único objetivo: salvaguardar a economia popular, salvaguardar as finanças das pessoas mais pobres, do pequeno comerciante, da dona de casa que vai fazer suas compras, não ter a sua relação afetada por esse grupo inescrupuloso que tomou as redes, e equiparar o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro, com todas as salvaguardas garantidas de sigilo e gratuidade. Só uma questão, revogar esse ato não é reconhecer a derrota para as fake news? Ao contrário, é impedir que este ato seja uma justificativa para não votar na MP. Porque nós estamos lançando uma medida provisória. E nós queremos que essa medida provisória seja discutida com sobriedade pelo Congresso Nacional. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei. Quer discutir o texto de lei? Vamos discutir o texto de lei. Mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Agindo contra o Estado. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, mas nós não queremos contaminar a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, até que se esclareça no âmbito do Congresso o que de fato aconteceu nos últimos dias, na última semana, em relação a uma coisa séria que a Receita estava fazendo. Inclusive porque quem pode garantir que crimes cibernéticos não sejam cometidos no Brasil é, entre outros órgãos, a Receita Federal. Como é que você vai combater crimes cibernéticos se você não tiver as informações para combatê-los? Esses golpes cibernéticos que acontecem a todo instante no Brasil, que usam de expedientes, nós precisamos de informação para combater. Então, nós queremos que a medida provisória tramite com toda a tranquilidade, que os parlamentares leiam o texto e aprovem o texto, aperfeiçoem o texto, mas na forma de dar garantia para o consumidor, para o trabalhador, de que não houve nenhuma mudança, e aí, no âmbito desse debate, nós vamos poder avançar no combate aos crimes, inclusive aos crimes cibernéticos. Bom, pessoal, o informe complementar é importante. Primeiro, a MP blinda o Pix de toda mentira que diversos atores nas redes sociais produziram com um único objetivo: causar desassossego e desordem no ambiente digital, e que isso, infelizmente, como disse o secretário Barreirinhas, levou a diversas pessoas de boa fé a caírem em golpes que foram incentivados a partir deste discurso, dessa narrativa que, infelizmente, foi reproduzido por diversos políticos brasileiros. Então, a determinação do presidente é que a medida provisória blinde o Pix de toda a mentira que foi criada ao longo dos últimos dias. Em razão desses crimes que foram cometidos, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. Da mesma maneira, nós identificamos práticas abusivas nas relações de consumo. Portanto, nós estamos também notificando a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor
para que abra um inquérito no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e esse inquérito investigue todos os crimes também relacionados às relações de consumo e atue em articulação com os PROCONs dos estados uma campanha de informação relacionada ao uso do Pix e de promoção das informações corretas para a população, para que a população fique protegida e não venha cair mais em novos golpes com o uso do Pix. Eu acho que são essas as informações que o governo gostaria de passar. Talvez aí o Laércio conduza agora as entrevistas específicas. Só um minutinho. Quando você ficar na frente. Eu queria tirar duas dúvidas. A primeira, a medida provisória vai trazer de volta o texto que estava no decreto? Ou seja, Não. A medida provisória trata de pôr fim à mentira. Não vai rever o texto? Ele põe fim à mentira, reforçando aquilo que o ministro Jorge Messias falou, né? Equiparando o pagamento em Pix e o pagamento em dinheiro, ou seja, você não pode cobrar mais, porque a pessoa está pagando em Pix, porque Pix é dinheiro. Pix é depósito em dinheiro na conta da pessoa instantâneo. Então não há que se falar em cartão de crédito, não é crédito, não é DOC que cai no dia seguinte, não é nada disso, é dinheiro na conta da pessoa. Então, equipara. Segundo, reforça dois princípios, né? O princípio da gratuidade no uso do Pix nas relações de consumo e atesta que o Pix está, em qualquer caso, sujeito à mesma regra de sigilo bancário que qualquer outro meio de pagamento. Ou seja, não é porque passa pelo sistema bancário que não está protegido por sigilo. Está protegido por sigilo igual, que era outra grande dúvida que foi levantada ao longo desse processo de desinformação. Então, aquele monitoramento das transações acima de 5 mil, ele não vai mais acontecer, é isso? Em 2000. A instrução normativa da Receita, ela está revogada, tá certo? Existe uma lei complementar de 2001 que regulamenta a matéria, uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Estamos falando de um ato do Executivo. Estamos falando de um ato do Legislativo que tem 24 anos de existência. Tem uma lei complementar 101 que está em vigor, né, e que garante às receitas estaduais, à Receita Federal, uma série de informações. Mas esta instrução normativa que foi objeto de polêmica, para não dar força aos mentirosos que podem fazer conturbar a aprovação da medida provisória, essa instrução normativa sai de cena para que os deputados se debrucem sobre o que é relevante, que é a proteção do sigilo e da gratuidade do uso do Pix. Existe um desejo da União, como houve uma decisão recente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema, nós vamos também dialogar com os governadores que têm acesso a esses dados. Vocês já, inclusive foi matéria publicada hoje pelo portal G1, se eu não estou enganado, dando conta de uma série de informações que são prestadas às receitas estaduais. Então, para quem não sabe, era bom, né, esclarecer a opinião pública que não é algo da Receita Federal, é uma legislação nacional que rege essa matéria. E nós vamos dialogar com os governadores para ter um regramento que atenda ao país, e não a esse ou aquele governo. Nós precisamos entender que há coisas que são de interesse do Estado brasileiro, independentemente de partido político. São de interesse do Estado brasileiro. Por exemplo, o combate aos crimes cibernéticos. São de interesse do Estado brasileiro. Como nós vamos fazer para combater os crimes cibernéticos? Os golpes de WhatsApp, que são dados em escala monumental no Brasil, que é recordista em golpe cibernético. Nós vamos dialogar com as autoridades estaduais para chegar a um consenso. De novo, política de Estado. Não é o governo A, B ou C. Essa legislação tem 24 anos de existência. Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita.
Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, devia se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Então nós vamos dialogar para chegar a um denominador comum. Queremos combater o crime organizado? Queremos combater o tráfico? Queremos combater os crimes cibernéticos? Nós precisamos de informação. Quais são as informações relevantes para combater o crime? Nós vamos ter que tomar essa decisão. E nós vamos tomar. Agora, precisa ser um projeto de Estado. Não adianta ficar acusando o governo A, B ou C. Tem que ter responsabilidade com aquilo que é a moralidade pública. Só me tira uma dúvida sobre a revogação da Receita Federal. São duas coisas importantes. Não só o limite de 2 mil, mas as operações, as transações via PIX, elas não eram levadas em conta. Passaram a ser esse ano. Elas não vão As operações via PIX, as operações Não, não é verdade. Como é que vai ser isso? Elas Não é verdade. Não. Desde 2001 tem um regramento sobre isso. Não, mas em relação ao PicPay, essas instituições de pagamento... Elas já fornecem as informações. O que aconteceu é que elas forneciam voluntariamente. E eles pediram para estar dentro do guarda-chuva institucional da Receita Federal. Foi um acordo, inclusive, com eles. Mas eles fornecem as informações. E vão continuar fornecendo. Eles não têm porquê. Eles não têm porquê ser instrumento do crime organizado. Eles não querem ser um canal para golpes cibernéticos. Então quem é sério não precisa de instrução. Fornece para colaborar com a autoridade pública no combate ao crime. Agora, nós temos que ser sérios. Se nós queremos combater o crime, nós precisamos de informação. Não há outra forma. No mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, se combate o crime com inteligência. Não há outra forma de combater o crime a não ser pela inteligência. Não, mas é porque a Receita trouxe a novidade que passaria a ser levada em conta essas operações que elas não eram obrigatórias. Por isso que ficou... Não. A única coisa que tinha mudado era o limite. Não, são duas coisas. O limite e algumas instituições não bancárias que estavam fora. Mas essas instituições não bancárias que estavam fora prestam informações para a Receita. O que você tinha colocado é colocado dentro do mesmo guarda-chuva institucional. Mas elas vão continuar prestando as informações para a Receita. As fintechs, então, apoiam essa medida do governo. Mas foi feito em colaboração com eles. Nenhuma empresa séria quer servir de instrumento para o crime organizado. Todo mundo que sofre um crime cibernético, imagina que está depositando o dinheiro onde? Numa conta corrente. Quem é que sofre um crime cibernético? Quem aqui não conhece alguém que viveu um crime cibernético, que passou por um constrangimento, que depositou 5, 10, 20, 30 mil reais na conta de um sujeito que se passava pela filha, pela mãe e assim por diante? Como é que você vai combater esse crime sem informação? Ministro, só para a gente deixar claro, então, as transações acima de R$ 2.000, elas serão... Vale o que valia no tempo de 20 anos para cá. Então, acima de R$ 2.000. O que valia de 20 anos para cá continua valendo. A instrução normativa está sendo revogada em função do fato de que ela não pode ser usada de pretexto para impedir a boa tramitação da medida provisória. Nós não queremos que a oposição continue levando desinformação para a população e coloque objeções a uma lei que vai fortalecer uma instituição que é o nosso Banco Central. Tá bem? Além da equiparação, tem que ser ao dinheiro. Vão ter regramentos também para trazer essa segurança da Receita do governo de poder... Isso já tem. Já há uma série de normas que regem a matéria, desde 2001.
Passou todos esses governos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos os governos têm regras que regem essa matéria. Nós estamos tirando da mão do bandido um instrumento que ele estava usando para impedir o esclarecimento da população. É isso que nós estamos fazendo. Tá bom? Gente, já... A medida provisória, no fim das contas, ela vai colocar na lei que já existe, ou seja, o PIX não é onerado, seria isso, então. Ele coloca na lei que... um pouco mais do que isso. Porque ela está garantindo na lei que o consumidor tem o direito, se o pagamento em PIX estiver disponível no estabelecimento, você está garantindo a esse consumidor que pague exatamente o valor que ele pagaria em dinheiro. E configura prática abusiva. E configura, diz aqui, me lembra que o nosso ministro Jorge Messias, configura uma prática abusiva não adotar essa regra. Entendeu? Porque PIX é dinheiro, não é um instrumento de crédito. A pessoa está depositando dinheiro na sua conta, dinheiro vivo na sua conta. Ministro, uma forma de chamar o Congresso, já que parlamentares também divulgaram fake news, então que eles possam ser responsabilizados por isso? É isso, é para chamar os parlamentares a se debruçar sobre a matéria, afastando qualquer dúvida sobre a intenção do Estado brasileiro, porque não se trata do governo, estou falando de 5 governos passaram, adotando práticas contra o crime organizado. A questão é, nós vamos manter a ação do Estado contra o crime organizado ou vamos abrir mão dela? É disso que nós estamos falando. Agora, o crime organizado, sobretudo o cibernético, mas mesmo o tráfico de drogas, se vale desses expedientes para fazer suas operações. O senhor suspeita que essa fake news possa ter nascido na oposição? Não, a principal divulgador foi a oposição. Vocês sabem, é só uma questão de quantificar O as inquérito redes policial sociais. vai identificar todos os atores envolvidos. Mas a origem, ela vai ser objeto de investigação. Mas o impulsionamento, sem dúvida O nenhuma. Central, ele notificou que houve uma queda nas movimentações de PIX. Isso já foi revisto. Foi revisto? Foi revisto pelo seguinte, o Banco Central acaba de divulgar um dado mostrando a sazonalidade da queda do PIX em janeiro na comparação com dezembro. Então, é natural que aconteça isso. E quando foram verificar se essa queda era proporcional aos anos anteriores, se verificou que sim. Então, efetivamente, eu até poderia dizer que o prejuízo foi maior, mas, na verdade, a queda foi sazonal. Mas isso não significa que não deu dor de cabeça para as pessoas. A dor de cabeça para as pessoas foi instalada no país. Eu acredito que o presidente Lula, com muita sabedoria, nos chamou aqui, olha, eu quero acabar com essa mentira. E nós então nos reunimos, inclusive o Banco Central foi ouvido em função do fato de que mexe com um instrumento que foi criado lá. Então o Banco Central foi ouvido para que a redação confortasse a todos de arrancar pela raiz a mentira que está sendo... Quando vai ser publicada? Olha, está em curso aqui no sistema de... Possivelmente hoje. Mas provavelmente ela sai hoje. Até eventualmente em edição extraordinária. Eu vou ter que subir. A gente está falando de comunicação, de problema ao se comunicar nas redes e como a oposição conseguiu fazer essa fake news ficar tão grande. Agora, com essa decisão, provavelmente a oposição vai vir, olha aí, ó, cancelaram porque iam taxar mesmo. Vocês estão precificando isso também? Olha, quando você lida com um mentiroso, você não sabe onde é que vai parar a imaginação dele. O que ele vai dizer agora? Porque ele dizia que era quebra de sigilo. A medida provisória diz que não é. Dizia que era para uma eventual cobrança. A medida provisória está dizendo que não é. Aliás, o ministro que me antecedeu deu entrevista a favor desse tipo de imposto. Não é o caso desse governo. Eu nunca falei disso e jamais falarei, porque não acredito nessa proposta. Não acredito que isso é uma boa ideia. Poderia ser, poderia discutir com a sociedade. Na minha opinião, não é. Na opinião do presidente Lula, não é. Na opinião da Simone Tebet, não é. Então, por que nós vamos discutir uma ideia do governo anterior que nem deu certo e nem daria certo, em hipótese nenhuma? Agora, a verdade, ela tem que ser a única antídoto que você tem contra a mentira, é a verdade.
Se tudo que eu estou dizendo aqui for publicado e chegar na população, as pessoas vão saber do que se trata. O governo anterior tentou, fracassou, né? Em reintroduzir no sistema jurídico a antiga CPMF. Não é o caso desse governo. O governo não trabalha com essa hipótese, trabalha com a maior reforma tributária já feita no Brasil e com a reforma da renda este ano. Nós estamos trabalhando com outros conceitos, não estamos trabalhando com esse. Hã? Eu dou outra entrevista para você. Hoje é a medida provisória. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.